Dando continuidade à temática modelos de processo de software, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a tecnologia em camadas da engenharia de software, vou apresentar os principais modelos de processo e vou introduzir os modelos tradicionais, aqui em ênfase o modelo cascata. Então, quando a gente fala em engenharia de software, a gente tem o que a gente chama de tecnologia em camadas, né? Nessa tecnologia em camada, e se a gente analisar as definições anteriores, a gente pode encarar que a engenharia de software é como uma tecnologia em camadas mesmo, no sentido de, na base eu tenho foco na qualidade, aqui eu tenho os processos que dão suporte aos métodos, que por sua vez dão suporte às ferramentas. Iniciando com foco na qualidade, a qualidade ela é considerada o solo e o porquê de utilizarmos o modelo de processo. Se a gente olhar o contexto do desenvolvimento de software de hoje, a gente tem o usuário no centro do processo de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento é focado no usuário, pensando em sua satisfação e na qualidade em uso. Nessa característica, né, a gente sempre tem que pensar que na engenharia de software a gente vai ter essa base, que é a qualidade. O nosso foco do processo de desenvolvimento precisa ser a qualidade. Então não adianta a gente desenvolver um software que realize todas as funcionalidades muito bem feitas, tenha uma alta performance, tenha segurança ou confiabilidade, que ele tenha portabilidade, mas se ele não tem qualidade, as características de qualidade que são necessárias. Então não basta eu pensar nas características de eficiência, manutenibilidade, portabilidade, se eu também não penso nessas características de qualidade do usuário. Então é importante, num contexto, a gente pensar em todas essas características, né? Não só em termos de eficiência, mas também pensar nas necessidades do usuário. Se a gente olhar ainda dentro dessa camada, da tecnologia em camadas, a gente tem aqui, sendo sustentado pela qualidade, o processo, né? Esse processo é como se fosse uma fundação, ele é o que intermedia as camadas de tecnologias e permite o desenvolvimento de software racional e em tempo. Esse processo é, por exemplo, os modelos de processo de software, né? Qual é o processo que eu estou utilizando? Quais são as etapas? Quais são as atividades? Está havendo um planejamento? Eu estou pensando em manutenção, eu estou realizando testes para evitar erros, defeitos, falhas. Então, esse processo aqui, ele é como se fosse a fundação, né? Que vai dar a base ali para que essa qualidade aconteça, para que os métodos possam ser utilizados e as ferramentas também. Ele define um conjunto de áreas-chave, né, do processo que deve ser estabelecido para um uso definitivo da engenharia de software. Então, por exemplo, eu tenho um processo ali para poder lidar com as mudanças que acontecem durante o desenvolvimento do software, ou seja, eu tenho parâmetros, eu tenho modelos, eu tenho atividades que vão gerir essas mudanças, que vão gerir o risco, por exemplo. Então, quando a gente fala de processo, a gente está falando dessa sequência de atividades que acontece para poder nortear o desenvolvimento do software. Quando a gente fala em métodos, né, que é a próxima camada aqui da engenharia de software, a gente está dizendo como fazer. Então, é nessa etapa que a gente está trabalhando o conjunto de atividades que inclui a análise de requisitos, a parte do projeto, a implementação, o teste, a manutenção. Então, uma vez pensado na qualidade, estabelecido o processo, a gente começa a executar as tarefas que a gente tem ali dentro da engenharia de software que está relacionada a métodos, né? Então, aqui a gente vai ter a parte de análise de requisitos, entendimento das necessidades do cliente, a parte do projeto que a gente tem, como eu falei na videoaula anterior, que define a arquitetura, quais são os componentes, enfim. Então, aqui a gente tem esse método que é uma camada da engenharia de software. E por último, aqui a gente tem as ferramentas, né? Que é uma camada aqui da engenharia de software, que é o instrumento apropriado. Será que eu estou usando a linguagem de programação apropriada? Eu estou usando o banco de dados apropriado? Estou usando frameworks que são apropriados para aquele tipo de software que eu estou desenvolvendo? Essas ferramentas elas dão suporte automatizado ou semi-automatizado aos métodos. Uma ferramenta, por exemplo, aqui, vamos imaginar que a gente está desenvolvendo utilizando uma metodologia ágil, que é o que a gente chama de Scrum. A gente ainda vai falar sobre isso, tá?
mas será que eu estou utilizando, né, uma ferramenta que me possibilita dividir as tarefas, deixar essas tarefas visíveis, ter uma boa comunicação entre os membros da equipe que estão trabalhando? Então, isso também é uma ferramenta a ser utilizada, né, a ser pensada dentro do contexto das camadas da engenharia de software. E aí eu queria introduzir para vocês, né, a questão dos modelos de processo de desenvolvimento de software. Existem alguns modelos existentes na literatura, né? Lembre-se sempre que esse processo de software ele define a abordagem. Então, antes de apresentar para vocês alguns desses modelos escritos por autores, a gente tem que ter bem claro o que é um processo de software. Então, é a abordagem, que etapas eu vou seguir para poder desenvolver aquele software pensando na qualidade. O modelo ele é uma descrição simplificada, ou seja, uma abstração dessa abordagem. Então, foram criados modelos por diferentes autores, pensando nesses processos de software, ou seja, como desenvolver software considerando o contexto do software que está sendo trabalhado. Os principais modelos, né? Esses modelos tradicionais, a gente também chama de modelos prescritivos, que são modelos desenvolvidos por diferentes autores, são modelos testados, utilizados, conceituados. Então, aqui a gente tem o modelo cascata, o modelo incremental, a gente tem modelos evolucionários também, que é a prototipação, o modelo espiral também. Os modelos ágeis ou adaptativos, dentro dos modelos ágeis a gente tem o Scrum, que é muito utilizado, o Kanban, o XP aqui também e o Lean. Então, nós vamos conversar sobre esses modelos aqui, alguns desses modelos nas próximas videoaulas. Então, eu queria começar falando para vocês aqui sobre o modelo cascata, ou modelo clássico. Foi o primeiro modelo, né, que foi construído, que foi modelado ali, foi pensado. Ele também é conhecido como clássico sequencial linear. Ele foi desenvolvido ali, foi publicado como um processo de desenvolvimento em 1970. Então, é uma forma de se desenvolver software, pensando em um software que não tem mudanças durante o processo de desenvolvimento, um processo mais estável de desenvolvimento, um software que não tem mudanças durante o processo de desenvolvimento. Ele se originou de outros processos que vinham da engenharia. A gente pensa em engenharia na definição de engenharia mesmo, não voltada para a engenharia de software. É derivado do mundo hardware, ou seja, linhas de montagens, por isso que a gente fala que ele é linear, uma etapa após a outra. Retrata um desenvolvimento gradual, né, com etapas ali, que é construído pouco a pouco. E a sua estrutura é composta por várias etapas, né, que são executadas de forma sistemática e sequencial. Então, se a gente olhar para essa imagem aqui, observem que eu tenho um modelo top-down, ou seja, de cima para baixo, linear, um modelo mais rígido. Então, aqui eu tenho etapas de análise. Esse é um modelo de processo de desenvolvimento, onde esse modelo de processo de desenvolvimento tem uma sequência de tarefas e etapas a serem seguidas. Então, primeiro se realiza a análise, né, que é a parte da identificação dos requisitos, a documentação. Depois tem a parte do projeto, que define a arquitetura, os detalhes, a implementação, o teste, a manutenção. Observem que aqui ele é um modelo mais rígido, onde uma etapa sempre acontece após a outra. Então, por exemplo, se eu realizei a análise, estou na fase de projeto aqui, a fase de implementação, a fase de teste. Quando eu testei, o teste só acontece aqui nessa etapa depois que implementa. Se eu testei, eu achei algum erro, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, e vou voltar na outra etapa, vou ter que corrigir. O problema aqui em projeto, eu venho aqui em projeto, corrijo e depois executo novamente. Então, observem que esse modelo de processo, se a gente considerar o contexto dos softwares que a gente tem hoje, que tem muitas mudanças, né, que acontecem. Então, sistemas complexos são divididos em partes menores para ser desenvolvida. A gente não utiliza muito esse modelo clássico ou modelo cascata. Então, esse modelo prescritivo ele foi muito utilizado na década de 70, 80. Ainda tem pessoas que utilizam, mas lembrando que esse modelo de processo ele é muito utilizado quando a gente tem um modelo mais tradicional, quando a gente tem por exemplo, vou fazer uma atualização de um determinado software onde eu sei exatamente o que eu vou alterar.
Então, não é que eu não posso utilizá-lo, mas o contexto é um contexto onde eu preciso saber tudo que eu vou fazer antes de começar o processo, porque ele é rígido, executa sempre uma etapa após a outra e assim sucessivamente. Então, assim, apesar dele ser um modelo que não é muito utilizado, né? Ele é um modelo que tem fragilidades, ele é significativamente melhor do que uma abordagem casual de desenvolvimento de software. Então, vamos imaginar, como eu disse, às vezes ele não é muito utilizado, mas é melhor utilizar um modelo cascata do que não utilizar nenhum outro modelo de processo e desenvolver um software a esmo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês outros modelos de processo que podem ser utilizados por profissionais de desenvolvimento para poder conseguir alcançar a qualidade e tendo como base o perfil ou o contexto dos softwares que a gente tem hoje, tá? Então, convido vocês a assistir o próximo vídeo, a gente vai continuar abordando esses modelos de processo e não se esqueçam da nossa aula síncrona semanal.